Amém, Central? Boa noite, Central. Glória a Deus. Deus é bom? Sempre bom, sempre bom. Nosso Deus é sempre bom. Se você trouxe o Santo Livro, eu quero que você agora já pega ele aí. Você vai abrir comigo no livro do Evangelho segundo João. É o quarto livro, né, do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é narrado por quatro autores. O primeiro é Mateus, né? É um evangelho que foi escrito ali com o objetivo de alcançar o povo judeu, né? Tanto que é um evangelho que ele vai falar muito das profecias que foram cumpridas em Jesus. Não sei se você já notou isso, que você lê lá, de todos os livros do Evangelho, nenhum fala tanto das profecias que se cumpriram em Jesus, fazem tantas citações às profecias, como o livro do Evangelho segundo Mateus. Olha que interessante, né? Já o Evangelho segundo Marcos não fez parte do colegiado apostólico. Só para você entender, agora uma aula de bibliologia para você, legal, é bom às vezes saber algumas curiosidades. De manhã eu falei um negócio aqui, por exemplo, qual que é o menor versículo da Bíblia? Quem estava de manhã aqui? Quem estava de manhã ouviu falando, não é, todo mundo fala, Jesus chorou, a gente é papagaio de pirata, irmãos, a gente fica repetindo, porque todo mundo fala isso, a Bíblia não diz isso, não é o menor versículo, tem versículo menor do que Jesus chorou. Quem sabia disso aqui? Quem que sabia? Ninguém, ó, a gente não sabe dessas coisas, mas daí alguém um dia fala, aí o que a gente faz? Fica repetindo, não é, irmão, tem pelo menos 2 versículos menores, um lá do livro do profeta Jeremias, né? Agora não lembro, já vem, é que foge, depois vem, depois foge de novo, depois vem de novo, né? É um livro do livro do profeta Jeremias, e tem um outro agora que eu nem lembro também aonde que está, mas é menor ainda, tem menos palavras, menos sílabas do que Jesus chorou. Só que a gente diz, vou ler com vocês aqui o capítulo 11, a gente fala assim, o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, né? O capítulo 11, mas não é. Então assim, Evangelho de Marcos, voltando aqui, ele foi escrito com uma outra dinâmica, tanto que é o menor dos livros do Evangelho, ele só tem 16 capítulos, é o menor. Sempre que alguém vem falar comigo, a partir de hoje, você faz isso, alguém vem falar com você assim, eu não entendo a Bíblia, eu não sei por onde eu começo, você fala assim, você vai começar pelo livro do Evangelho segundo Marcos. Por quê? Por quê? Primeiro que é uma narrativa da vida de Jesus, a pessoa vai ouvir de Jesus, ela fala, uau, esse Jesus é maravilhoso mesmo, esse Jesus é grande, ele é poderoso, porque quem gosta de filme de ação aqui, aqueles filmes de ação, é tiro, é bomba, é correria para um lado para o outro, quem que gosta desse tipo de filme aí? Né? Várias pessoas gostam. O Evangelho segundo Marcos é esse tipo, é esse livro de ação, do começo ao fim, tem uma dinâmica assim, por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele foi escrito com uma tônica, né, direcionada para o povo romano, né, que eram os dominantes da época, e para esse povo, queridos, sinceramente, sabe o que importava? O que importava eram as obras, eles queriam ver o resultado, eles eram extremamente pragmáticos, eles queriam ver o resultado. Então o livro do Evangelho de Marcos foi escrito para essa turma aí, né? Escrito para todos nós, mas tem essa didática, tem essa tônica, né? E o Evangelho segundo Lucas, também Lucas, só para você saber, Marcos não era do colegiado apostólico, não era João Marcos o nome dele, né? João Marcos ele não era apóstolo, ele foi um discípulo de Pedro, cresce, né, na teologia, eles dizem assim, talvez o livro do Evangelho de Marcos é de Pedro, né? Mas quem foi o escritor, o amanuense, foi Marcos, por isso ficou com o nome dele lá. E o Evangelho de Lucas? Lucas é o famoso médico, diga comigo, amado. Ele é conhecido como médico amado, né? Ele caminhou ali com o apóstolo Paulo, então assim, ele era um exímio historiador, sabe? Ele fazia um registro assim, acurado, apurado, e ele foi escrito com uma outra dinâmica. Talvez você já te apetece muito mais o Evangelho segundo Marcos. Por quê? Por quê? Porque ele é um livro de sabedoria. Ele tinha um foco. Sabe qual era o foco do Evangelho, no livro do Evangelho segundo Marcos? Era para os gregos. Lembra uma vez Jesus falou assim, os judeus, eles pedem sinais. Quem lembra de Jesus falando isso aí? Está lá no livro do Evangelho segundo Mateus. Os judeus pedem sinais. Os gregos, eles pedem sabedoria, sofia. E um livro do Evangelho foi escrito com essa tônica, né? Você vai ver que é o livro que tem o maior número de histórias que Jesus contou, né? Parábolas, estão aonde? Lá no livro do Evangelho de Marcos. Por quê? É um livro, não sei se eu posso usar essa expressão, mas é um livro mais filosófico, né? O apelo é um apelo assim, muito racional, ele trabalha essas questões, joia. E agora tem um livro que é maravilhoso, e esse, muitas vezes a gente até fala para algumas pessoas, começa pelo Evangelho de João.
Você quer conhecer um Jesus? João é o apóstolo, tá? Então Mateus e João são 2 apóstolos, são 2, fazem parte do colegiado apostólico. Marcos e Lucas não, tá bom? Marcos e Lucas não eram apóstolos, né? Mas João, ele é o escritor do livro de Apocalipse, né? Que recebeu aquela revelação poderosa, o discípulo amado. Quem já ouviu essa expressão, discípulo amado? João é esse discípulo, é aquele que, lembra lá na última ceia, a Bíblia fala que todo mundo, olha que interessante, né? Às vezes você tem um grupo de pessoas, e é normal isso aí, tá, queridos? É normal, as dinâmicas relacionais, os relacionamentos, eles são assim, tinha 12, Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? Tá, todo mundo era igual? O dos 12, todo mundo era igual? Não, por quê? Porque Jesus tinha 3 que eram mais chegados, e desses 3 Jesus tinha, que era mais chegado ainda, quem que era? João, queridos, ele tinha um nível de acesso e de intimidade com Jesus, que é assim uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele reclinava no peito de Jesus, ele encostava a cabeça no peito de Jesus. É intimidade ou não é? Sim, imagina, lá na última ceia, todo mundo estava lá naquela dúvida, quem que vai ser o traidor, e não sei o quê, aí, parece aquela coisa de família, vai lá e pergunta a você, por quê? Você tem mais acesso, parece que você tem mais intimidade, e de verdade, João tinha mesmo, né? Ele tinha um relacionamento com Jesus, muito interessante, diz que ele chegou e falou, ô Senhor, e aí? Diz que ele encostou em Jesus e falou, e aí, explica para a gente, quem é que vai te trair? Quem é que vai te trair? Porque ele tinha esse acesso. É um livro maravilhoso, o livro do Evangelho segundo João. Ele mostra a divindade de Jesus, do começo ao fim. Ele já começa dizendo que Jesus, ele é o verbo eterno, o verbo que estava com Deus, e o verbo que é Deus, e esse verbo se tornou homem, carne, se fez carne, e ele habitou entre nós. Então já começa assim, é divindade do começo ao fim. Ele apresenta um Jesus tremendo, Jesus poderoso, e nós vamos ler uma história que está aqui, capítulo 11, pega aí, você conhece, talvez você não sabe o endereço, mas você já ouviu essa história, você já ouviu, é um caso verídico, sabe, aconteceu, é uma coisa extraordinária, é interessante, queridos, já pega aí, capítulo de número 11, Evangelho segundo João, né? Vocês descobriram aí que história que é que nós vamos falar nessa noite? Qual que é? Diga comigo, ressurreição de Lázaro. E aí, vocês estão preparados? Sim ou não? Oh, eu quero mergulhar nesse texto com você aqui. Eu quero extrair umas coisas aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar na minha mente, na sua mente, mas Deus também vai falar no meu e no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, pega aí o texto sagrado, nós vamos ler juntos. Antes de lermos, eu quero fazer aquela declaração que a gente sempre faz, por exemplo, na célula, pelo menos lá na nossa, a gente faz toda vez, a gente declara, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho, e eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Vamos fazer essa declaração, a gente acrescenta algumas coisas aqui no domingo, né? Diz assim comigo, a fé vem. Diga comigo, a fé vem. Pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e na tua palavra eu medito, de dia e de noite, por isso eu sou abençoado. E sobre a tua palavra, sobre essa palavra, eu vou lançar a minha rede, nessa noite, em nome de Jesus. Eu sou, bem forte, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então vamos ler o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. O Amaro já falou para a gente aqui, que a gente convencionou, né? A gente convencionou aqui, tem procurado usar essa versão aqui, né? Tentamos pelo menos uniformizar, vai ajudar, porque daí a gente fala uma mesma linguagem. Mas por quê? O único motivo, ela é uma linguagem muito, muito acessível, muito próximo do português que a gente fala no dia a dia. Por exemplo, como ele citou aqui, concupiscência. Eu estava lá atrás, e eu cheguei a brincar com um casal muito querido meu, né? Eu falei, mas vocês não têm vergonha não, vocês são crente velho.
Vocês têm mais tempo de crente do que Noé da arca de Noé, não é? Mas não sabe, porque são palavras muito, muito distantes do nosso dia a dia, né? Concupiscência, o que é concupiscência? Na hora que ele explicou, você falou, eu sei, mas então essa versão da tradução, que é a nova versão internacional, ela faz o quê? Ela nos aproxima, né? Ela facilita para nós, é um português assim, bem próximo daquele que a gente fala no dia a dia, amém, meu povo? Então eu vou ler aqui, diz o texto sagrado então, na versão da tradução da minha Bíblia. Havia um homem chamado Lázaro, fala comigo, Lázaro. Guarda esse nome aí. Esse não é o Lázaro lá, né? Aquele, lembra o Lázaro que morreu lá, que era moribundo, que vivia uma vida sofrida, e diz que ele foi para o paraíso, e o outro, que era o rico, a Bíblia não fala o nome dele, né? Não diz o nome, mas diz que ele foi para o inferno, ele foi para o Hades, né? Não é esse não. Esse Lázaro aqui, vocês vão ver, esse aqui é um queridinho de Jesus. É um queridinho. Quantos queridinhos de Jesus eu tenho aqui nessa noite? Você tem dúvida disso? Já eu convenço você de que você é querido de Jesus. Você é muito amado, cara. Você é muito amado, filha. Jesus ama você demais. Ele te ama. Com amor eterno Ele te amou. Com amor eterno. Sabe o que é amor eterno? É para sempre, 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 sempre. Nada muda o amor que Ele tem por mim e por você. Mas sabe, Deus acho que não gosta mais de mim não. Eu pisei na bola. Mudou nada. Não tem o que você faça. Você já ouviu isso? Eu gosto tanto dessa fala, eu não sei de quem que é não, mas alguém deve ter dito isso pela primeira vez, mas eu não sei quem que foi, então por isso não vou dar o crédito para quem disse. Mas não tem nada que você faça, que eu faça, que nós façamos, que vai fazer Deus nos amar mais, mas também não tem nada que eu faça, que você faça, que nós façamos, que vai levar Deus nos amar menos. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno, com amor eterno. Ele não muda. Eu e você mudamos. Nós só, parecemos uns montanha-russa, né? Ora lá em cima, ora lá embaixo. Não, Deus continua o mesmo. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação alguma, né? Ele te ama, te amou e vai continuar te amando. E esse Lázaro aqui é um queridinho de Jesus. Você vai ver agora, ele era de Betânia. Betânia do povoado, né, de Maria e de sua irmã Marta, né? Ele era irmão de Maria, era irmão de Marta. Lembra dessa Maria aqui? Quem lembra dessa Maria? Aquela que ficou aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Marta ficou atacada com ela, ficou brava. Onde já se viu Jesus? Ainda deu uma bronca em Jesus, né? Só não liga não, eu estou aqui trabalhando, limpando a casa, e essa folgada aí, só aí sentada. Você também faria a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa, se eu tiver, apesar que eu sou muito Maria, eu ia estar nos pés de Jesus, e você ia estar se lascando, desculpa, ia estar limpando lá, ia dar duro em Jesus, dar duro em mim, não é? Essa Maria aqui, não é? E a Marta, essa família, era uma família querida. Só para você ter uma ideia, a casa de Lázaro, de Marta e Maria, era uma casa assim, muito querida de Jesus. Jesus estava lá sempre, era como se fosse uma espécie até de QG. Jesus usava esse lugar, essa casa, como um ponto de referência. Ficava grudadinho, vai falar aqui, que ela ficava grudada ali em Jerusalém, já vai falar isso aqui, acho que vai dizer isso aqui. Olha lá, era um povoado, né? Betânia, um povoado, que ali fala de Maria e de Marta, sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. A Bíblia está dizendo aqui que Lázaro estava muito doente, às vezes acontece isso, a gente fica doente, queridos. Você fica doente, eu fico doente, nós ficamos doentes. Eu não quero ficar doente. Alguém aqui quer ficar doente? Graças a Deus não, diga, eu não quero ficar doente. Rompa com toda hipocondria. Rompa. Cuidado, querido. Foge desse negócio, viu? Fica doente? Fica doente. Agora uma coisa que a gente precisa resgatar no povo de Deus: fé. Qual foi a última vez que você orou que alguém estava doente, ou mesmo você estava doente, e você, antes de tomar um remédio, você foi para a presença de Deus e falou: Deus, a tua palavra diz. O que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos? Isaías capítulo 53, você lembra o que está escrito lá? A maioria de nós nem lembra o que a palavra de Deus diz. A palavra diz que Ele já tomou sobre si todas, diga comigo, todas. Lá não fala algumas, lá fala todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Lá na cruz, Jesus levou sobre si. Não estou pregando contra tratamento, não estou pregando contra medicamento, pelo contrário, eu estou apenas dizendo para você precisa resgatar algo, nós precisamos resgatar
fé, irmãos. Fé. A fé é poderosa. A fé, ela transporta, Jesus disse, ainda que for pequenininha, do tamanho de um grão de... ela transporta uma montanha daqui e lança essa montanha no mar. Talvez o que está pegando, o que está faltando para mim e para você é exercitarmos a nossa fé. Amém, povo de Deus? Continua comigo. E aí, o Lázaro ficou muito doente, mas Maria, sua irmã, que é aquela mesma que derramou, o perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, presta atenção nisso aqui, olha que coisa interessante, que bonito isso aqui, as irmãs dele mandaram um recado para Jesus, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava esse camarada demais, Jesus tinha um carinho muito grande por ele, olha lá, aquele a quem o Senhor ama está doente, presta atenção. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, que é a Maria, e Lázaro. Olha lá, o texto faz questão de dizer, elas disseram, aquele que o Senhor ama está doente, está precisando de ajuda, está precisando de socorro, e agora o texto está dizendo que o próprio Jesus, era algo notório, era algo claro, que Jesus tinha muito carinho por eles, Jesus amava muito, amava Marta, amava Maria e amava o Lázaro. No entanto, presta atenção, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou, Jesus amava muito Marta, Maria e o Lázaro que estava doente. Alguém foi lá dar um recado, Jesus, aquele que o Senhor ama, aquele que é querido do Senhor, ele está muito doente, está precisando de ajuda. E aí o texto está dizendo para mim e para você o quê? Que Jesus ouviu que ele estava doente, fez o quê? Ficou mais 2 dias onde estava. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que isso aqui transmite para mim e para você? Eu já conheço o final da história. Talvez você já conheça o final da história, e isso, de alguma forma, nos impede de ter uma conclusão bem óbvia daquilo que a gente está vendo aqui. Por conhecer o final da história, por saber tudo que vai acontecer. Eu quero que você esqueça o final da história. Eu quero que você esqueça. Diante desse fato aqui, diante dessa situação, quando Jesus recebe o recado, quem o Senhor ama, está muito doente, e diz, Jesus amava muito mesmo, amava Marta, amava Maria e amava o Lázaro, e quando Jesus ficou sabendo que ele estava doente, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias, onde que ele estava? O que isso transmite para você? Se você tem um amigo muito querido seu, mas querido mesmo, sim, uma pessoa muito especial, você está muito mal, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que a Claudete estava doente, irmãos, você sabe o que eu fiz, eu e a pastora? Sabe o que nós fizemos? Nós saímos daqui de Maringá, e nós fomos lá em Cascavel, eles moram em Cascavel, já faz uns 15 anos que eles mudaram para lá, que a gente não tem mais aquele convívio, a gente conviveu muito, nossa, amigo mais chegado que irmão, como eu falei, mais chegado que irmão mesmo, e tenho esse carinho, gratidão pelo Paulo, pela Claudete, vocês não têm noção, caminharam muito junto conosco mesmo, tem pessoas aqui que conviveram com eles, sabe que late de casal, que casal as pessoas, então o que nós fizemos? Eu e a pastora, nós pegamos o carro, e fomos lá em Cascavel, é natural, sim ou não? Porque você tem carinho pela pessoa, mas o texto que você está lendo aqui, Jesus fez o oposto, o amigo, que ele amava tanto, estava muito doente, ele recebeu o recado, e aí quando ele recebe o recado, a Bíblia diz que Jesus ficou ainda mais 2 dias onde ele estava. O que isso comunica com você? Um amigo querido, um amigo chegado seu, sabendo da tua situação, sabendo da sua necessidade, ainda, não é o caso de Jesus, nós já vamos ver isso aqui, e isso aqui isso aqui vai surgir na história aqui o tempo todo, porque Jesus libertou endemoniado, Jesus curou paralítico, Jesus abriu os olhos de cegos, Jesus limpou leprosos, então assim, isso conta nessa história, eles só estavam mandando um recado para Jesus, porque eles sabiam, imagina, Jesus ele cura, Jesus ele tem poder para curar, então vamos chamar ele, só que a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus ouve que ele estava doente, Lázaro, aquele que ele amava, estava muito doente, precisando de ajuda, a Bíblia está dizendo aqui o quê? Que Jesus ficou mais 2 dias. O que isso quer dizer?
para mim e para você? Seja franco aí, irmão. Coisa que a gente não fala, a gente pensa, a gente sente, mas a gente não externaliza, não é? A gente tem medo até de dizer algumas coisas. Isso demonstra o quê? Vocês estão aqui comigo? O que você acha que isso demonstra? Indiferença, o que mais? Não ouvi. Descaso, é descaso aí. Amigo, você está lá precisando e você não vai lá? Que descaso, o que mais que vocês conseguem tirar daí? Dá para tirar mais alguma coisa? Indiferença, descaso? Falta de consideração, né? Tudo nessa esteira, vamos lá? Tudo nessa esteira. Irmão, eu vou falar um negócio para você, vou te falar uma coisa, se é eu sou muito emocional, sabe? Já vou usar aqui um outro exemplo que vocês vão ver, né? Irmão, primeira coisa que eu ia pensar, sabe qual que é? Esse cara, ele não gosta de mim do jeito que ele diz que ele gosta, não. Esse negócio não é bem assim, não. Eu acho que, agora, na hora do teste, porque enquanto você está tudo bem, enquanto está tudo jóia, e você está ali agarrado, está junto, então tá bom. Agora, na hora que você mais precisa, a pessoa, ela não faz nada, ela fica distante, ela não vem em teu socorro, você pensa, irmão, ele não está nem aí comigo não, ele não quer saber de mim, acho que ele não gosta tanto de mim como ele diz que gosta não, eu acho que não, né? É igual uma pessoa falou para mim, não, é o que eu estou sentindo, sentimento é assim, irmão, a pessoa ela sente o que ela quiser sentir, mas sentimento é muito íntimo, é muito pessoal, pode não ser verdade, mas a pessoa sente, não é? E eu acredito, irmãos, que tanto Maria quanto Marta, elas sentiram isso, e eu vou mostrar para vocês aqui para frente, que de fato isso aconteceu, tá bom? Vamos continuar? Ao ouvir isso, Jesus disse, já li aqui, né? Olha lá, depois disso, verso 7, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Preste atenção aqui, nesse detalhe agora, no próximo versículo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar, normal, sim ou não? Está descansando, vai melhorar. Eles não entenderam a linguagem, presta atenção. Jesus tinha falado de Lázaro morreu, irmãos. Jesus ficou mais 2 dias, e Lázaro morreu. Lázaro morreu, olha lá, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono, eles não entenderam. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, presta atenção, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele, não é? Esse Tomé aqui, você sabe quem que é? Quem lembra dele? Ele aparece muito pouco no livro do Evangelho, né? Qual outra situação que você lembra dele? Quando ele fala que não acredito, eu só acredito vendo. Havia um perfil assim, fica claro, até pela própria palavra dele aqui, a atitude dele demonstra isso. Ele tinha um comportamento, era um estilo, era um jeito de ser, assim como você tem o seu jeito também. Os demais discípulos tinham um jeitão, cada um deles tinha o seu jeitão. O Tomé, chamado Dídimo, ele tinha um jeito. Qual que era o jeito dele? Ele era um homem muito negativo, sabe, irmão, até vou dar uma palavra de conselho para você. Tem jeitos em mim e em você, que Deus quer nos transformar, Deus quer nos mudar, sabe? Se você era esse tipo de pessoa, que tipo de pessoa? Uma pessoa negativa, uma pessoa, sabe, voltada para o polo negativo,
né? Uma pessoa muito assim, só vê o lado difícil das coisas, só vê as impossibilidades, só vê a dificuldade. Eu quero te dar uma palavra. O Senhor quer alimentar a sua fé. O Senhor quer tocar você e Ele quer alimentar você com uma fé vibrante, queridos. Uma fé num Deus que é o Deus do impossível. Amém? Deus quer virar essa chave aí. Você não precisa ser assim. É interessante que foi logo depois de Jesus dizer o que Ele disse aqui, o versículo anterior, o 15, Jesus falou assim, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E aí Jesus falou, e é para o bem de vocês, não é? E é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá. Eu estou feliz, olha isso. Eu estou feliz porque eu não estava lá. É para que vocês creiam. Jesus queria marcar a vida daqueles homens, assim como Ele quer marcar a minha, a sua vida, com uma experiência poderosa. Sabe, Jesus está querendo aumentar a nossa percepção de quem Ele é, as nossas experiências com Deus, uma experiência poderosa com Ele. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida, é isso que Ele quer realizar. Já você vai entender um pouco mais. Verso 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, quanto tempo? Então a Bíblia fala que Jesus, quando ele ouve a notícia de que Lázaro estava doente, e ele decide que não ia lá, ele fica mais 2 dias, e aí quando ele decide ir, quando que ele decide ir? Quando Lázaro morreu, e aí, quando Jesus vai, a Bíblia diz que já fazia quanto tempo que ele estava morto? Quantos dias vai dar, irmão? Desde de que ele recebe a notícia até ele chegar onde Lázaro está? 4 mais 2, 6. Sabe? Guarda esse número aí, tem algo aqui, tá bom? Tem algo. Número 6 na Bíblia, ele tem um significado, não é numerologia bíblica, não é números cabalísticos, nada disso, mas os números nas Escrituras têm um significado. O número 6 na Bíblia é o número do homem, tá? Então já eu vou explicar algo para você, guarda isso aí. Então ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava sepultado, estava no sepulcro, já fazia 4 dias. Por quê? Betânia, essa cidade, esse povoadozinho, ele distava cerca de 3 quilômetros, melhor dizendo, de Jerusalém, grudado em Jerusalém, tem bairro aqui em Maringá, irmão, não tem bairro que demora 3 horas para chegar não, né? Mas é a pé, tem bairro que demora 3 horas para chegar em Maringá, a pé, andando? Então, é mais ou menos isso aí, né? É mais perto até do que Mandaguaçu, do que Iguatemi, é mais perto, se você for andando para Iguatemi, você não chega lá eu acho que 3 horas, não sei se você chega lá não, né? Depende do modelo aí, vamos lá, então, ficava 3 quilômetros, eu estou falando horas, são 3 quilômetros, né, de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Outra coisa que eu quero que você preste atenção, né? Marta e Maria ouviram a notícia que Jesus estava chegando lá, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui que só Marta foi ao encontro de Jesus. Por que será? O que aconteceu? O que fez com que Maria, que era aquela que ficava quedada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, né? Ela nessa hora agora, nesse momento de sofrimento, de angústia, ela estava desconsolada. O texto, vocês vão ver já aqui, estava desconsolada, não tinha o que consolasse essa mulher. Ela não foi se encontrar com Jesus, ela não foi. Vocês vão perceber aqui, numa fala, tanto aqui de Marta agora, mas também numa fala de Maria, o porquê que ela não foi se encontrar com Jesus. Olha lá, né? Os judeus tinham ido lá para confortá-las pela perda do irmão, mas quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Olha o que Marta, a primeira coisa que Marta vai dizer para Jesus quando encontra Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que a gente chamou o Senhor, ele não tinha morrido. Não, esse negócio aqui eu acho que tem muito a ver comigo, com você. Já a gente vai falar disso. Vai lá. Mas sei que agora mesmo, né? Eu sei que mesmo agora, melhor dizendo, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Olha que interessante a conversa. Marta era uma pessoa assim, sabe, bem esclarecida. Ela não era qualquer uma não. Ela tinha um conhecimento teológico,
um conhecimento teológico, ela não era papagaio de pirata não, quer ver? Olha o que ela vai falar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela está errada, irmãos? Ela não está errada. Marta não está errada. A Bíblia diz isso? A Bíblia aponta para isso, a Bíblia demonstra isso, que os mortos vão ressuscitar. Naquele dia, todos os mortos, eles vão ressuscitar. Uns para condenação eterna, outros para a vida eterna, mas os mortos vão ressuscitar. A Marta tinha uma boa teologia, mas deixa eu te falar sobre isso, né? Eu me considero assim, que eu tenho uma ótima teologia, pelo menos é óbvio, né? Eu me considero mesmo, uma ótima teologia, assim, já estudei muito as linhas doutrinárias, doutrina, ensinamento, teologia é Bíblia, é estudo da Bíblia. Irmão, assim, tenho mesmo, só que deixa eu te contar uma coisa, a nossa teologia, ela pode se tornar um grande inimigo do agir de Deus nas nossas vidas. Nós podemos muitas vezes limitar o agir de Deus, o poder de Deus, porque alguns de nós têm uma pretensão, um péssimo hábito, a gente quer dar aula para Deus, a gente quer dizer para Deus o que Deus pode e o que Deus não pode, a gente quer dizer para Deus o que Deus faz e o que Deus não faz, é mais ou menos. Ela falou assim, não, é verdade, eu sei, está escrito, ele vai ressuscitar no último dia. Muitas vezes a nossa teologia ela nos impede de entender a mente de Deus, entender aquilo que Deus está falando. Toma cuidado, não se fecha para aquilo que Deus está fazendo agora, não se feche, cuidado para você não se fechar ao ponto de não viver a dinâmica daquilo que o Espírito Santo está fazendo agora. A Bíblia diz, Hebreus, fala para mim e para você, que ele continua sendo diga comigo, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e ele será eternamente. Jesus está em movimento, meu irmão, Jesus está se movimentando. Tem gente que está preso lá atrás, e Jesus está dizendo, vem comigo, eu estou indo por aqui, vem comigo, me segue. A pessoa, não, mas ele está dizendo, se mova, haja, e nós muitas vezes por causa de uma teologia, por causa de princípios doutrinários, irmão, se tem alguém que é apegado com esse negócio, então eu posso falar sentado na cadeira, né? Como diz ex-cátedra, sou eu. Irmão, pensa no homem chato, eu estou ouvindo e eu estou lá confabulando, dizendo assim, isso aqui que o cara está falando aí está meio destoando daquilo que a teologia bíblica diz, isso aqui está meio fora, isso aqui, o tempo todo, é duro até às vezes é chato, porque você fica, inquirindo o tempo todo ali, a mente fica processando o tempo todo, né? Fica comparando texto com texto, versículo com versículo, isso aqui está destoando, né? Eu já contei para vocês, uma vez eu fui no treinamento, até tinha algumas irmãs comigo aqui, do Ministério de Intercessão, cheguei lá, irmão, foi uma tragédia aquele negócio, um cara lá, um bonachão, com um guarda-pó escrito apóstolo, já na hora que eu já vi aquilo, já falei, está estranho esse negócio, e ele assim, no alto da sapiência dele, ele começou lá, a vociferar, e falava, mas tudo desconectado, ele juntava versículo com outro versículo, e ele criava assim, uma doutrina, uma teologia assim, antibíblica, e aí ele começou a fazer aquilo, e eu fui tentando, mas eu não resisti, aí eu só levantei a mão assim, aí eu falei assim, então, não é assim que a Bíblia diz, esse versículo aqui que você falou, né, eram muitos, tá, irmãos? Falei, então esse versículo aqui, ele não é junto com esse, ele juntou os versículos, esse versículo diz isso, e ele está dentro desse contexto, então você tem que analisar o texto dentro do contexto, então dentro desse contexto, esse versículo diz isso e não diz isso que você falou não, e esse outro diz isso, e o contexto dele diz isso, e não diz isso que você falou, não está certo esse negócio. Isso foi uma vez, foi duas, foi três, o que vocês acham que aconteceu? Quase que deu briga, verdade. Esse homem, ele ficou bravo, chegou uma hora, irmãos, sabe o que ele fez? Alguém fez uma pergunta lá, porque começou meio que encurralar, colocar ele na parede, ele pegou e falou assim, faz o seguinte, fala com aquele teólogozinho lá no fundo, verdade, pode falar, eu falei, pode perguntar, o que você quer saber? Por favor, quantos conseguem entender aqui, irmão? Então assim, sabe queridos, ao mesmo tempo que a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que estar com o coração assim,
muito, muito inclinado, muito aberto para aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer. Vocês estão conseguindo entender? Eu acho que é difícil às vezes, porque esse ponto de equilíbrio, ele dá trabalho para mim. Eu tenho trabalho, irmãos, eu tenho trabalho, sabe, para aquilo que é o novo, aquilo que Deus está trazendo, com aquilo que, assim, você precisa estar ali firmado na verdade das Escrituras, você não pode nem ir para lá, nem para cá, nem para lá, nem para cá. Só que a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece a Escritura, sim, que conhece até razoavelmente bem, mas, irmão, não tem experiência nenhuma com o poder de Deus. Eu conheço um monte assim, um monte. Eu fiz uma pós-graduação, eu tinha lá o doutor, que é a sumidade do Brasil na área, né, da hermenêutica, né? Ele tem um pós-doutorado, para vocês terem uma ideia, em hermenêutica, né? Mas assim, é só letra, irmão. Eu olhava assim e falava: meu Deus, mas esse homem não tem uma experiência de poder com o Espírito Santo, ele não tem uma experiência, não tem, sabe, parece que não tem brilho, não tem vida. Agora, eu já conheci gente, irmãos, que é o outro extremo, aí também é uma tragédia, é só glória, é só fogo, é poder, e não tem base, não tem fundamento bíblico. Foi Jesus que falou, anota aí, Mateus 22, versículo 29, Jesus disse: o passarinho precisa de duas asas, isso é interpretação, tá, irmão? Estou parafraseando, 2 asas para voar. O passarinho precisa de 2 asas, o passarinho voa com asa só? Sim ou não? Diga: não, não voa com uma asa só. Quais são as 2 asas? Errais por não conhecer as Bíblia, conhecer as Escrituras. Então diga comigo: Escrituras. Essa é uma asa, olha lá, começa a bater essa asa aí, vai. Não, precisa da segunda asa. Qual que é a segunda asa? E nem o poder de Deus. Deus está querendo dar uma experiência com o poder dele para você. Mergulha na Bíblia, irmão. Conheça as Escrituras de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, leia todos, saiba de cor, né? Eu estava aqui na aula que o Amaro dá aqui do Descubra, ensinando os livros da Bíblia, cantando a musiquinha, né? Precisa, o povo não sabe, as criancinhas, você for lá no fundo, ela sabe, né? Os livros de cor, ela sabe quantos são, ela sabe quantos são do Novo, quantos são do Velho Testamento, e os barbados, e os adultos não sabem. Então assim, precisa saber, conheça todos os livros das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, leia, mergulhe, medite. Mas, querido, você está precisando buscar, é o poder do alto. Sabe, irmãos, eu percebo, daqui de cima, muitas vezes eu olho e falo assim: nós estamos precisando de um avivamento, nós estamos precisando do poder do alto. Jesus disse, a gente precisa do poder do alto para fazer a obra dele. Sem o poder do alto nós não podemos testemunhar, nós precisamos do poder do alto para ser testemunhas de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos lá, continua no texto sagrado comigo aí, não é? E Jesus então, olha lá, versículo de número 25, disse-lhe Jesus, não é? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você acredita? Você crê nisso? Jesus diz. E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte, Maria disse-lhe: olha isso aqui, que bonito, que lindo isso aqui, irmãos. O mestre está aqui e está chamando você. Jesus estava chamando Maria. Olha como Jesus é, olha o nível de interesse dele, de paciência dele, nas nossas situações, nas nossas calamidades, nas nossas mazelas, angústias, sabe? Quando a gente está ofendidinho, quando a gente está magoadinho, né? De manhã até contei uma situação aí, né? Um caso aí que eu tive que lidar, e eu entendo, irmão, eu entendo, a pessoa está assim, a flor da pele, e não sei o que e tal, né? Então aí, Jesus pegou e falou o quê? Falou assim: chama Maria lá. Ela estava chateada, ela não tinha entendido nada, ela não tinha entendido, a cabeça dela, vocês vão ver aqui, a cabeça dela estava desse jeito aqui, Jesus manda chamar ela, chama lá, o mestre está chamando você, o mestre está aqui, ele está chamando você. Ao ouvir isso, aí Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela, Maria, né, se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o Maria,
prostrou-se aos seus pés e disse, qual foi a primeira frase que ela disse para Jesus? O que ela falou para Jesus? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês estão vendo? Em outras palavras, ela estava dizendo aqui, por que o Senhor não veio na hora que a gente mais precisou do Senhor? Por que, Jesus? Por que o Senhor nos abandonou? Na hora que a gente mais precisava. Estamos felizes o Senhor está aqui agora, lógico, né? Mas agora Ele já morreu. Agora não tem jeito. Vocês já ouviram aquela frase que diz que para tudo a gente dá a gente só não dá jeito para quê? Isso diz respeito a mim e a você, não ao Deus da vida, não ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que faz milagres. Ele transforma a estéril em mãe de filhos, Ele faz a estéril se tornar mãe, Ele ressuscita os mortos, e Ele ressuscita mesmo. Olha lá, quando Maria diz isso para Ele, fala assim, puxa vida, Jesus, por quê? Por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido, meu irmão não tinha morrido. Ao ver, chorando Maria, ela falou em meio a lágrimas, irmãos, ela estava assim, ela estava destruída, aquele irmão era tudo para elas, pelos a evidência bíblica, eles não tinham pai, não tinham mãe mais, eles só tinham o irmão era como se fosse o arrimo, sabe, ele tinha aquela figura paterna da família, então ela perdeu tudo, ela fala para Jesus, em meio a lágrimas, ao ver Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Aí, ó, o versículo aí. Jesus sentiu aquilo, amado. Jesus se comoveu com aquele contexto ali, né? Todo aquele contexto ali, aquilo mexeu com Jesus, ao ponto de dizer aqui, ó, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus amava Lázaro, irmãos? O texto fala, Jesus amava muito ele, eles sabiam disso, só que toda essa situação parece, irmãos, que estava dizendo o contrário. Olha a fala de Marta, qual foi a primeira coisa que Marta falou quando encontrou com Jesus? O que ela disse, irmãos? Puxa vida, Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Nós mandamos chamar o Senhor, nós mandamos lá, falamos que ele estava muito doente, que ele precisava de ajuda, mas o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, ó, não tinha acontecido isso. Qual foi a primeira fala que Maria fala para Jesus em meia lágrimas? O que ela fala? Senhor, por que o Senhor não veio na hora que a gente mais precisou? Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles, olha lá, era a conclusão de todos eles, queridos, olha lá. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? A conclusão deles está correta? Sim ou não, povo de Deus? Vocês estão aqui comigo, Jesus? Vocês estão, pelo amor de Deus? A conclusão deles está correta? Uai, Jesus abriu os olhos dos cegos? Jesus devolveu a capacidade de andar para o paralítico? Jesus não curou o leproso? Sim ou não? Uai, vamos dizer que Lázaro estava com apendicite, bem provável, tá, irmão? Não tinha cirurgia para apendicite, vocês sabem disso, né? Não existia, né? As pessoas morriam assim, de monte, por quê? Por causa de uma inflamação no apêndice. Hoje, você vai no hospital, está doendo aqui, você chega no hospital, o médico olha, opa, né? Ele faz a gente chama de anamnese. Quem sabe o que é anamnese? Quem sabe? Ele faz um exame assim, de olho, ele bate o olho, aí ele fala assim, onde que está doendo? A pessoa diz, está doendo aqui, tá. Aí ele vai dar uma palpada, aí a pessoa, fala, só vou fazer um ultrassomzinho, só para comprovar, mas cirurgia, vai para a faca, vamos tirar o apêndice, tira o apêndice, sarou, mas naquele tempo, acontecia isso? Pode ser, irmão, vocês não me saem daqui dizendo, o pastor falou que Lázaro tinha apendicite, não falei, eu estou apenas dando um exemplo. O cara estava com a febre lá de 42 graus, né? Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre também, uma febre lá, Jesus foi lá e botou a mão, né? Jesus curou ela devia estar com algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação, algum problema, Jesus, ele estancou o mal, e ela ficou boa. Ele não podia ter feito mesmo pelo Lázaro? Mas ele fez? Não. Sabe por que Jesus não fez? Porque Jesus não estava lá. Jesus estava aparentemente, já vou falar, aparentemente ausente. Aparentemente. Viu? A gente precisa aprender uma lição a partir disso. Vai lá,
Continua no texto, não é? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse o seguinte, tirem a pedra, disse ele. Diga comigo, tirem a pedra. A gente vai ter que remover umas pedras aqui nessa noite. Disse Marta, a irmã do morto, olha lá, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Ele já está cheirando mal, ele já está em decomposição, olha lá, não é? Olha lá. Disse-lhe Jesus, eu não lhe falei que se você cresce, eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus, aleluia. O Senhor tem falado comigo e com você, irmãos. Eu não tenho falado para você que se você acreditar, se você confiar, você vai ver a minha glória, você vai ver o meu poder. Escuta, olha lá, então fizeram o quê? Glória a Deus, porque quem obedece a Jesus, quem faz, mesmo não entendendo, mesmo, sabe, custando caro, às vezes é muito esforço, a pedra é pesada, mas algumas pessoas foram lá, vamos tirar essa pedra, Jesus está mandando, né? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus não falou, eu te agradeço porque o Senhor vai me ouvir, não, ele falou, eu te agradeço porque o Senhor é passado, irmão, o Senhor já me ouviu. O senhor já me ouviu, eu gosto, tem uma outra versão que, para mim, ela, porque foi a que eu aprendi lá no começo na minha caminhada com Jesus, que a oração é assim, Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves, vocês acreditam que isso impregnou em mim, e eu faço essa oração constantemente? É uma pena, irmãos, que a gente não acredita que Deus sempre nos ouve. Sabe por que a gente não acredita que Deus sempre nos ouve? Você tem ideia por que a gente não acredita que Deus sempre nos ouve? E a Bíblia diz que Deus sempre nos ouve, em nome de Jesus, você ora em nome de Jesus? Quem ora em nome de Jesus aqui? Então o Pai sempre te ouve, mas sabe por que a gente não acredita que o Pai sempre ouve a gente? Porque muitas vezes Deus não faz do jeito que a gente quer, mas eu vou te contar uma coisa, existe um outro motivo, muito determinante, para a gente não acreditar que Deus faz tudo que a gente pede, ou seja, que Deus sempre nos ouve melhor falando, sabe qual que é o principal motivo? Porque Deus não faz na hora que a gente está pedindo. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo quando a gente mandou chamar o Senhor, há 6 dias atrás, tinha dado um jeito, tinha resolvido o problema, só que a gente pediu e o Senhor não veio. Deus muitas vezes não faz as coisas no nosso tempo, e esse é o grande desafio meu e seu, é por isso que a gente não tem a fé de fazer essa oração, e dizer, Pai, eu te dou graça, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor já me ouviu. Jesus fez essa oração, Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor já me ouviu, o Senhor sempre me ouve, eu te agradeço, Pai, porque já me ouviste, olha lá, eu sei que sempre me ouves, mas ele disse isso, sabe por quê? Por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés enfaixados em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, falou para o povo, tire as faixas dele, tire, as ataduras dele, e deixe-no ir. Querido, eu preciso afirmar uma coisa para você aqui nessa noite, o tema dessa mensagem é, Jesus não está ausente, Jesus não está indiferente, Jesus não está distante de você, Jesus, Ele não está olhando para você e dizendo assim, o problema é teu, se vira. Jesus não está dizendo isso. Jesus não disse isso. Pelo contrário, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que Ele ama muito você. E o que Ele mais quer é agir na sua vida, é intervir na sua vida. Ele quer pôr a mão dele na sua vida. Só que muitas vezes eu e você, nós nos olhamos e falamos assim, não, eu acho que eu não sou amado por Jesus, eu acho que Jesus não está se importando muito comigo, eu acho que Jesus, ele não está me vendo, e ele não está percebendo a minha necessidade, ele não está percebendo a minha necessidade, e aí, irmãos, isso nos atrapalha de perceber, eu quero que você, anote aí isso que eu vou falar agora para você, eu quero que você grave isso, você muitas vezes precisa perceber a presença de Jesus na sua aparente ausência, presta atenção, perceber a presença de Jesus na sua,
Diga comigo, aparente ausência. Fala para alguém assim, fala assim, ó, você tem que perceber a presença de Jesus na aparência e ausência dele. É aparente, irmão. Deixa eu ensinar uma coisa para você, que você já ouviu, mas que a gente precisa afirmar isso aqui nessa noite. Quem quer sair daqui realmente, sabe, transformado pela glória do Senhor? Então deixa eu te dizer uma coisa, ó, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Nem tudo que aparenta é. Só que esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, sabe por quê? Porque nós andamos baseados naquilo que vemos, e Deus está chamando você aqui nessa noite, Deus está chamando cada pessoa que está aqui, assim como por meio de todo esse contexto, toda essa história, Ele trabalhou na vida de Lázaro, Ele trabalhou, melhor dizendo, na vida de Maria e na vida de Marta, Ele está chamando você e eu, para nós caminharmos por fé, sabe? Quando aparentemente Jesus ele se fez ausente, quando elas mais precisaram no entendimento delas, não é? Quando elas falam assim, puxa vida, Jesus podia nessa hora, nesse momento, estar aqui, nos socorrer, nos ajudar, colocar a mão aqui, ó, nessa situação. Imagina, até o povo chegou a essa conclusão, aquele que abriu os olhos do cego, será que ele não pode curar? Será que ele não pode resolver essa situação? O povo disse isso ou não disse, irmãos? Mas qual que foi o sentimento, qual foi a percepção de Marta, de Maria e das pessoas? Que Jesus estava ausente, Jesus não está nem aí. Puxa vida, por que Jesus não veio, né? Talvez você está aqui nessa noite, e você tem feito essa mesma pergunta, puxa, por que Deus não agiu na hora que eu tanto precisei? Por que Ele não colocou a mão dele na hora que eu mais estava assim, necessitado? E algo que eu e você precisamos aprender aqui nessa noite, é que Deus tem um propósito em todas as coisas. Diga comigo, Deus tem um propósito em todas as coisas. Sabe, querido, muitas vezes, o fato de nós não entendermos aquilo que as Escrituras dizem, Romanos capítulo 8, verso 28, se você quiser anotar, anota aí, diz lá que no final, irmão, tudo vai colaborar para o teu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera, só que sabe, às vezes a gente não consegue perceber isso, a gente não consegue, a gente está tão envolto na crise, no problema, na tragédia, olha isso aqui é morte, irmão, não é qualquer coisa não, é uma morte, e a morte de alguém muito querido, alguém muito importante, não é? Então isso mexeu com elas, é natural, você vê que Jesus em momento algum, Jesus condenou elas, Jesus chegou e falou assim, por que vocês são assim, não, Jesus não, pelo contrário, Jesus amou elas, Jesus socorreu elas ali, Jesus até se comoveu com a situação delas, Jesus se comoveu, mas entenda uma coisa, o propósito de Deus é muito maior na minha vida e na sua vida, o propósito de Deus na minha e na sua vida, ele é muito maior, e ele vai se cumprir, só que isso passa por uma situação, que você e eu precisamos sair daqui, muito, muito direcionados em relação a isso, o tempo de Deus não é o meu tempo, e nem o seu tempo, lá em Eclesiastes, você já deve ter lido, capítulo 3 de Eclesiastes, né? Há tempo para todo propósito, você já deve ter ouvido, se não leu, pelo menos ouviu, né? Há tempo para todo propósito, debaixo do céu, em cima do céu, embaixo dos céus, né? Há tempo de chorar, há tempo de, quem já ouviu, quem já leu, então, né? Lá no verso 11, capítulo 3, verso 11, vai dizer assim, que existe um tempo perfeito para as coisas, tudo que é no tempo certo, é belo e formoso, existe um tempo, sabe, houve uma situação na vida de Jesus, e eu acho muito interessante, o primeiro milagre que Jesus manifestou publicamente, não sei se Jesus fez algum milagre antes, não publicamente, eu não sei, mas biblicamente, ele fez esse milagre público, né, que foi a transformação da água em vinho lá, nas bordas de Caná da Galileia, vocês lembram disso? Vocês lembram o que aconteceu, qual foi o contexto? Você lembra? Maria, mãe de Jesus, quando viu aquela situação, acabou o vinho da festa, o que Maria fez? Quem lembra? Vocês já leram lá?
saiu correndo. Jesus, meu filho, resolve o problema, dá um jeito nesse negócio. Eu acho que Maria sabia que Jesus tinha condições de fazer esse negócio. Ela, né, não sei o que ela pensava, mas assim, Jesus pode dar um jeito nisso aqui. E ela corre e fala, Jesus, resolve isso aí, acabou, imagina que festa, vai ser uma tragédia, uma festa sem vinho, um casamento, acabou, não pode e tal, né? Típico das mulheres esse tipo de coisa, vamos, né? Qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Você lembra? Quem lembra? Jesus falou assim, muito interessante, Jesus não foi desrespeitoso, não, mas Jesus colocou as coisas nos seus devidos lugares, né? Jesus, ele estava iniciando o ministério dele, e ele tinha um compromisso com o Pai, e Jesus vai falar para a mãe dele agora, ele vai falar assim, ó, é o seguinte, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora, tem a hora certa, ele chega a dizer assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tem um outro contexto, onde Jesus fala, ele confronta o pessoal, diz assim, para vocês, ele fala isso para os irmãos dele falam assim, manifesta um milagre público, se mostra, ninguém quer ser líder, ninguém quer ser um rabi, né, que Jesus era um rabi, um mestre, ninguém quer ser um rabi, e não se apresenta para as pessoas, se mostra para as pessoas. Sabe qual foi a resposta de Jesus para os irmãos dele? Irmãos de sangue, né, os irmãos dele ali, né, quem lembra qual foi a resposta de Jesus para os irmãos? Para vocês, sempre é hora, mas não chegou a minha hora. Irmão, nós precisamos entender o tempo de Deus, esse é o grande desafio, sabe, quando Marta e Maria, elas chegam para Jesus e falam assim, puxa Jesus, por que o Senhor não veio na hora que a gente mais precisou? Por que o Senhor não nos atendeu no momento que a gente mais necessitava? Há 6 dias atrás, se o Senhor tivesse vindo, a gente mandou o recado, a gente falou, ele está doente, é o teu amigo, aquele que o Senhor ama, ele está muito doente, mas o Senhor não veio, pelo contrário, o Senhor esperou ele morrer, e o Senhor só veio depois de 4 dias que ele já estava morto, agora ele está fedendo aí, agora ele já está em decomposição. A gente é assim, irmãos, a gente é assim, eu sou assim, você é assim, né? Nós acabamos limitando o agir de Deus. Eu tenho uma palavra para dar para você aqui nessa noite, sabe, Deus quer fazer algo muito maior do que você imagina. Se Deus tivesse agido na vida de José, por exemplo, você já deve ter lido lá, o filho de Jacó, vocês lembram? Que os irmãos fizeram o que com ele? Os irmãos queriam matar ele, na verdade. Deus não deixou os irmãos matar, os irmãos queriam matar. Tinha um dos irmãos que falou, não, nossa, vou dar um jeito aqui para não matar o José, né? Vou fazer alguma forma aqui para eles não matarem, porque eles queriam matar, eles estavam decididos a matar José. Diz que eles jogaram José dentro daquela cisterna e eles iam matar José. Só que daí um dos irmãos deu um jeito lá, falou não e tal, né? Convenceu o grupo, mas aí, irmãos, a tragédia se formou. Por quê? Porque daí eles venderam José, José foi vendido como escravo, foi para a terra do Egito, vocês conhecem toda a história, não vou aqui, o horário já venceu. Então assim, Claudinei, na minha maneira de ver e entender as coisas, eu penso assim, puxa vida, por que Deus não pôs a mão, não levantou lá, apareceu um anjo lá, sacou uma espada e falou assim, ninguém rela no garoto, ninguém toca no garoto, passa daqui todo mundo. Uau, não é? Grandioso ou não? Agora, irmão, havia um propósito, não era a hora de Deus agir, não era o momento de Deus agir. Às vezes a gente está assim, irmãos, a gente está dizendo assim, é agora, é desse jeito, e a gente não está entendendo onde Deus quer chegar com tudo, aonde Deus quer levar, o que Deus quer fazer. Se Deus tivesse feito a mesma coisa com Daniel, né? Eu podia citar tantos aqui, Daniel na cova dos leões, irmãos,
Já pensou? O pessoal estava tramando, queria acabar com ele lá, criaram toda uma conspiração, foram lá para o rei, falaram assim, ó, vamos lá no rei, o rei é orgulhoso, se a gente falar com o rei, a gente vai encher o ego do rei, o rei vai soltar esse decreto aí, e o Daniel, ele está lascado, porque eles entenderam que a única maneira de pegar Daniel, seria por meio de alguma questão relacionada à fé dele, e é verdade mesmo, e conseguiram. Ó, os homens eram astutos, foram lá, falaram com o rei ficou todo orgulhoso, falou, não, o decreto é esse aí, ninguém pode pedir nada para ninguém, exceto para mim, eu sou o rei. E aí, o que aconteceu? Quando o rei caiu em si, puxa vida, o Daniel continuou firme na sua fé. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como de costume, pegaram ele em flagrante, foram lá, prenderam ele, falaram, aí rei, ó lá, o Daniel, queridinho do rei, olha lá, está fazendo tudo que o Senhor mandou ele não fazer, ó, a lei, e eles chegam, os homens não é bobo não, pegou na lei, né, na lei dos medos e dos persas, o Senhor não pode voltar atrás, o Senhor decretou, e agora o Senhor não pode desdizer o que o Senhor disse, vai ter que mandar ele para a cova dos leões. Puxa vida, Daniel foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Nenhum fio de cabelo da cabeça de Daniel foi tocado. Deus guardou ele lá na cova dos leões, com os leões, nenhum leão tocou nele. Aí no outro dia, o rei de manhãzinha disse que foi lá angustiado, Daniel, porventura, o Deus a quem você serve, será que ele te livrou? E lá de dentro Daniel fala assim, viva o rei para sempre, o Deus a quem eu sirvo, me livrou, o Deus a quem eu sirvo, ele esteve aqui comigo, e ele me livrou. E aí o rei mandou tirar ele, sabe o que o rei fez, irmãos? Pegou a galera que tinha conspirado contra ele, e jogou aquela galera toda lá dentro da cova com os leões. A Bíblia fala, lê lá, o livro do profeta Daniel, lê lá, os caras nem tinham caído lá dentro, sabe o que aconteceu? Os leões, devoraram eles. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego, será? Deus não podia ter intervido antes daqueles garotos serem jogados numa fornalha de fogo ardente, irmãos, fogo ardente, os meninos fiel, né? Deus podia ter feito lá uma coisa grandiosa, sei lá, Deus não fez. Mas sabe o que aconteceu? Depois deles terem sido lançados deles terem sido lançados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que o 4º homem apareceu lá dentro, estava com eles, livrou eles, e aquilo que aconteceu foi um testemunho poderoso ao ponto do homem mais poderoso do mundo daquele tempo, Nabucodonosor, pensa no homem, era assim, não era qualquer um, era um homem assim que não brincava. Esse homem fala o seguinte, o Deus que esse povo serve, esse é o único e verdadeiro Deus, esse é o Deus verdadeiro. Ele tinha 1 milhão de deuses, irmãos, ele adorava tudo que é Deus, deuses de todas as nações que ele conquistava, ele trazia o Deus, e ele adorava aqueles deuses. Aí ele vai dizer o seguinte, mas o verdadeiro Deus, o grande Deus, é o Deus desse pessoal aí. Sabe, irmãos, Deus queria manifestar a glória dele nessa situação de Lázaro. Deus quer manifestar a glória dele nessa situação que você está vivendo. E muitas vezes, Deus não fez do jeito que você queria e na hora que você queria. Vou repetir aqui. Talvez Deus não fez do jeito e você está todo desesperado? Não. O que vai ser de mim, Jesus? Por que, Senhor? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não veio na hora que eu clamei? Por que o Senhor não estava aqui? O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. O Senhor deu vista para o cego, o Senhor podia resolver a minha situação. Mas Deus está falando para mim, para você aqui nessa noite. Eu tenho um propósito. Eu quero fazer algo muito maior na sua vida. Irmão, sabe, não foi a primeira ressurreição, Jesus já tinha ressuscitado, quem lembra lá o garoto, lá o filho da viúva de Naim, né? Jesus tinha ressuscitado ele, aleluia, mas não tem uma história como essa história aqui. Lá Jesus parou o cortejo fúnebre, parou, pôs a mão, menino, levanta, acorda, devolveu ele para a mãe e pronto, milagre, glória a Deus. Mas aqui, irmãos, a gente tem uma aula aqui, você está vendo a aula? O que Deus está nos ensinando? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por Elias, né? E o primeiro homem, porque assim, o primeiro a ressuscitar o morto foi Elias, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 18,
18, se não me engano, 17, se não me engano, capítulo 17 de 1 Reis, o Elias ressuscitou o filho da viúva lá de Serepta. Eu sou encantado com aquilo. É o primeiro, irmão, pioneiro das coisas. É uma coisa extraordinária, sim ou não? É uma coisa extraordinária. Imagina só, a primeira vez que um morto ressuscita na história bíblica. Aleluia, uma coisa extraordinária. A gente traz princípios de lá, mas irmão, aqui, a gente está recebendo de Deus uma direção poderosa. E eu quero sintetizar, eu quero resumir tudo isso aqui numa palavra para você sair daqui dessa noite, falar assim, não, o meu Deus vai fazer sim. E como diz Efésios 3:20, Ele vai fazer muito mais do que tudo que eu peço, mais do que tudo que eu penso, Ele vai fazer. Sabe, quando tanto Marta, quanto Maria, quanto o povo ali, todo mundo estava dizendo a mesma coisa, puxa, se Jesus estivesse aqui, Ele tinha resolvido, mas Ele não veio, estava todo mundo chateado, estava todo mundo triste, e aí Jesus, Ele mostra para essa turma agora, Ele fala o seguinte, isso aqui é para que a glória de Deus se manifeste. Meu irmão, se prepara, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Se prepara. Será que tem? Se prepara. Confia. Você vai ver a glória de Deus. Senhor, mas não tem jeito. É por isso mesmo. Deus permitiu chegar nesse ponto. Sabe por quê? Não vai ter um aqui, ninguém, nem eu, nem você, ninguém aqui vai bater no peito. Está vendo o que eu fiz? Está vendo? Eu fui lá, não há saída, não há recurso humano, não há como você, não há como a gente possa resolver. Deus diz, está pronto para o milagre, fica de pé nessa noite, está pronto para o milagre, não tem saída, não tem outro recurso, não tem outra forma, não tem, porque se tem ainda não chegou a hora, se ainda dá para dar um jeito, então ainda talvez não seja, então dá o jeito aí, querido, se ainda dá para dar o jeito, dá o jeito. Agora, deixa eu te falar um negócio, não tem recurso nesse mundo, não tem saída humana, não existe forma humana, então, se prepara, porque o milagre vai acontecer. Mas Deus quer fazer uma parceria com você aqui nessa noite, Deus quer fazer uma parceria conosco. Lembra que antes de ressuscitar o morto, de 4 dias, que já cheirava mal, inclusive a irmã falou para Jesus, está fedendo, Jesus. Jesus falou assim, tira essa pedra aí da porta, rolem a pedra. Então Jesus está dizendo para mim, para você aqui, Ele diz, tem algo que você vai ter que fazer, Deus não vai fazer isso por mim e por você. Qual é a pedra que você vai ter que rolar? Qual que é a pedra? Eu não sei, mas você vai buscar no Senhor, você vai ouvir a voz dEle, e você vai dizer, Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu quero insistir com você. Nós estamos num tempo de jejum. Estamos ou não estamos? Como igreja. Você está jejuando, irmão? Você está firme no propósito? Nós estamos num tempo de oração. Você está firme nesse propósito? Você está? Nós vamos ter uma vigília aqui essa semana, dia 1º, né? É quarta-feira? Dia 1º? É quarta? Quarta, né? Quarta-feira. Você vai vir buscar Deus aqui? Nossa, mas das 9 às 3 da manhã, eu chegava às 8 aqui, já dobrava o joelho e falava assim, Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, não levanta desse lugar aqui. Eu lavava esse lugar, eu deixava esse chão aí limpinho, de tanto chorar e lavar com as suas lágrimas. Igual a mulher, a Maria, chorou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, enxugou com o cabelo. Eu faria isso. Eu faria. Sabe, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. É a tua parte. É a tua parte. Mas sabe, pastor, eu não dou conta. Puxa, que pena, né? Que pena. Que pena. Eu sinto muito, mas eu tenho que ser franco com você. Você não vai provar o milagre de Deus. Pastor, como que você diz assim? Eu vou fazer. A Bíblia está dizendo aqui. Jesus falou, role a pedra. Somos nós que temos que rolar a pedra. Sou eu que tenho que rolar a pedra, é você que tem que rolar a pedra. Mas é pesada, é mesmo. Mas dá trabalho, dá mesmo. Alguém falou para você que não dava?
Ó, salta fora desse negócio, esse evangelhozinho coach que está aí agora, irmão, isso aí é uma falácia. Isso aí na verdade é uma herança maldita da teologia da prosperidade, né? Essas conversas aí, eu sei que vocês, a maioria nem entende o que eu estou falando, mas assim, sabe, irmão, só foi piorando. O que era ruim ficou pior ainda, que fica lá e só chora, porque Jesus vai fazer tudo que você quer, você é o centro do coração de Deus, essas conversas aí, está tudo fora da Bíblia. Não tem nada de Bíblia, irmão, nada de Bíblia, é só emocionalismo barato. Salta fora desse negócio aí. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Pastor, mas Jesus não pagou o preço. Jesus pagou, morreu lá na cruz por você, derramou o sangue dele por você, para te salvar, para te lavar, sim, mas ele está mandando você rolar pedra. Isso é trabalho seu, é trabalho seu. Quem tem que orar é você, meu irmão. Quem tem que jejuar é você. Quem tem que buscar é você. Essa é a tua parte. Eu não consigo. Puxa, que pena, né? Vai se privar daquilo que Deus quer fazer, de viver os milagres de Deus. Se eu fosse você, eu falaria: Deus, me ajuda, eu não quero ficar para trás, eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Amém, povo de Deus? Vamos cantar essa canção, a gente vai orar, Deus vai mover sobre nós nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus.